Olá pessoal, tudo bem? Vim através desse vídeo apresentar o artigo meu, José Ricardo de Barros e Silva, e do Paulo José de Siqueira Tiné, sobre a música outonal gravada no CD Roupa na Corda, de 2013, do compositor e multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo. O Arismar é um músico de Santos, nascido em Santos, residente em São Paulo, e que tem uma longa carreira acompanhando diversos artistas e um trabalho autoral bastante consistente, diversos CDs lançados. Eu vou compartilhar com vocês, então, um PowerPoint aqui para para poder apresentar o artigo. Então, aqui está. Sobre a música outonal, gravada no CD Roupa na Corda. O resumo do trabalho. Esse trabalho propõe investigar parte da obra autoral do compositor e multi-instrumentista Arismar do Espírito Santo, especificamente direcionado para uma música do CD Roupa na Corda, de 2013. O artigo, portanto, irá focar a composição outonal e fará análises abordando aspectos como forma, harmonia, melodia, ritmo, gênero musical, arranjo e improvisação. O estudo procura observar o processo de criação percorrido pelo compositor, que é também arranjador e executante de instrumentos diversos em suas obras. Então, a música é outonal desse CD de 2013. Alguns suportes teóricos usados, o texto do Acácio Piedade, que fala sobre musicalidade, e acho que tem bastante a ver com essa questão do Arismar. Mais do que uma língua, a questão da criação do Arismar, né? O texto, mais do que uma língua musical, portanto, musicalidade é uma audição de mundo que ativa um sistema musical simbólico através de um processo de experimentação e aprendizado, que, por sua vez, enraiza profundamente essa forma de ordenar o mundo audível no sujeito. No jazz brasileiro, chamado pelos nativos de música instrumental, há uma relação típica com o jazz norte-americano, que é ao mesmo tempo de tensão e de síntese, de aproximação e de distanciamento. A forma como a musicalidade brasileira e a norte-americana se encontram no jazz brasileiro confere com a ideia de hibridismo contrastivo. As tópicas musicais presentes nos temas e improvisações estabelecem uma relação de fricção de musicalidades. Esta revela a sua relação com discursos sobre o imperialismo cultural norte-americano, identidade brasileira, globalização e regionalismo. Então, esse texto do Piedade fala sobre essa questão do hibridismo e da fricção de musicalidades. O Arismar é um músico que tem muito contato com todos os gêneros brasileiros, choro, samba, baião, os ritmos nordestinos, e também com o jazz norte-americano. Então, acho bem pertinente a gente abordar essa musicalidade através desses conceitos, a gente investigar esses conceitos. Uma outra citação importante, que é sobre o arranjo, é do Paulo Aragão, do violonista e pesquisador Paulo Aragão. Música instrumental, entre o arranjo e a improvisação. Antes de começar uma retrospectiva histórica que revê os arranjos no jazz desde 1910 até os dias atuais, o verbete aborda outro tema interessante, a tensão existente entre arranjo e improvisação. Especialmente nos primeiros tempos do jazz, tempos em que a grande maioria dos músicos não liam partitura e tocavam improvisando quase que integralmente, a utilização de arranjos, no sentido mais fechado do termo, foi considerada incompatível com o espírito livre característico dessa música. Somente ao longo de algumas décadas, através do trabalho de arranjadores como Don Redman, Duke Ellington e John Nesbitt, é que se constatou que arranjo e improvisação não são procedimentos contraditórios. Muito pelo contrário, o que de fato contribuiu para a consolidação do arranjo como uma necessidade no jazz. Acho que também é uma questão bastante importante a gente abordar como são feitos os arranjos no Arismar, qual o espaço para improvisação, qual a relação entre esses elementos. Tá? Isso
é abordado mais profundamente no artigo também. Falando especificamente sobre o CD, Roupa na Corda, que é o CD que tem a música Outonal, foi feito em 2013, no estúdio Gargolândia, 16 músicas foram gravadas. O trio base do CD é o Arismar, que toca diversos instrumentos, baixo elétrico, piano, violão, guitarra, Lea Freire nas flautas e Fábio Peron no bandolim e bandolão. Daí tiveram participações dos filhos do Arismar, a Bia Góes e o Thiago do Espírito Santo, e da Guzi e da Luíse Ulley e do Rafael Altério. A música Outonal também foi executada em 2014 em concertos com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, com a regência do Marco Sadal e arranjos do Alexandre Daloia. O Arismar participou dessas performances. Então, a música que já trafegou também com outra roupagem, né? Uma roupagem sinfônica. Indo diretamente para a análise, né? Análise da Outonal, a forma do arranjo, a gente pode chamar de formato. Tema, exposição A, B, a linha, de 24 compassos, cada parte com 8 compassos, né? Sessões de improvisações, a gente tem um chorus de bandolim, um chorus de flauta e um chorus de violão. Daí temos a reexposição do tema AB, 14 compassos, e uma coda que fica repetindo os compassos 13 e 14. Formalmente é simples. A música ABA entra direto no tema, improvisos e tema que vai para a coda. Então ela tem uma objetividade, uma certa simplicidade na questão da forma. Aqui nós temos a partitura lead sheet da música, do Outonal, e algumas questões de cifra e de harmonia estão colocadas aqui, questões bastante importantes, que são as tonicizações pelos eixos simétricos de terças menores, o eixo axial por terças menores. Só mostrando aqui, ó, a gente está em Dó menor, que vai para Mi bemol menor, depois nós temos Mi bemol menor, que vai para Fá sustenido menor, depois temos Fá sustenido menor, temos de novo isso, Lá menor e Fá sustenido menor, enfim, nós temos essa relação por terças menores, também alguns repousos no eixo tonal de Ré bemol maior e Mi maior, que também tem esse eixo por terças menores. Então, essa questão do eixo axial, aqui eu tenho uma citação de um trabalho do Miller, de 2013, onde ele fala sobre o sistema axial. O sistema axial foi descoberto em algumas obras de Béla Bartók por Erno Landvai, em seu livro Béla Bartók, uma análise de sua música, principal bibliografia para o estudo desse sistema. O sistema axial considera algumas propriedades essenciais da harmonia clássica, como estrutura tonal funcional, tônica, subdominante e dominante, relação entre as tonalidades relativas maior e menor, a relação dos harmônicos, papel das notas de atração, a tensão oposta de dominante e subdominante, a dualidade dos princípios tonais e de distância. Aqui nós temos o gráfico desse sistema axial no ciclo das quintas. Nós vemos aqui as distâncias por terças menores, Dó, Lá, Lá, Sol bemol, Fá sustenido, Sol bemol, Mi bemol e Mi bemol que volta para Dó, ou numa direção ou noutra, a gente tem essa simetria por terças menores. Coisa que acontece com clareza na música do Arismar, que está aqui analisada. Esse eixo simétrico por terças menores, existe também o eixo simétrico por terças maiores, que está aqui exemplificado nesse gráfico,
as funções tonais desse simétrico por terças maiores, seria o eixo aumentado, né? O outro seria o eixo diminuto por terças menores. Esse por terças maiores foi muito usado pelo Joe Coltrane. O Coltrane Changes, ele utiliza essa simetria de terças maiores. Então, aqui a gente abordou também um pouquinho essa relação das simetrias entre as simetrias, né? Por terças menores, por terças maiores, que também seriam os eixos axiais, né? Uma questão bastante importante e significativa na análise é a existência dos baixo não diatônico, que resolve no baixo diatônico. Então, nós temos aqui Dó menor com sétima, com baixo Fá sustenido, baixo na quarta aumentada, que resolve para o baixo Sol, baixo na quinta do acorde. Depois, a mesma coisa acontece uma terça menor acima, Mi bemol menor, sétima, baixo Lá, que é a quarta aumentada, indo para Mi bemol menor com sétima, baixo Si bemol, quinta justa. Isso acontece em diversos pontos da música. Então, essa existência de baixos não diatônicos que resolvem baixos diatônicos. Aqui, um pouco para exemplificar essa questão, tem os voicings dos dois primeiros acordes. Então, aqui é o Dó menor baixo Fá sustenido, que está aqui como Sol bemol, é Dó menor com sétima e nona, né? Baixo Sol bemol, com a quarta aumentada, e depois Sol baixo que sobe para a quinta justa, as outras três notas se mantêm. Esse tipo de voices acontece bastante durante a música, esses encadeamentos, né, por terças menores. E já indo para as considerações finais, na análise de apenas uma música do compositor multi-instrumentista, pode-se notar a forma AB a linha e o formato, tema, improvisos, tema e coda, simples, comuns e funcionais, somados a uma riqueza de aspectos harmônicos, incluindo as inversões de baixo e as mudanças de tons pela simetria do sistema axial. Isso vem acompanhado de uma melodia de caráter cantável, com desenho pentatônico e motivos rítmico-melódicos claros, além de um ritmo fluente de samba, sem a presença de convenções, obrigações, preparações e finalizações. Há, portanto, na composição aspectos tradicionais de fácil comunicação, na forma, na melodia e no ritmo, que são contrastados e misturados com a harmonia, rica e sofisticada. Tradição e modernidade dialogam com respeito, liberdade e fluência no processo de criação, arranjo e execução do compositor multi-instrumentista autodidata. Acho que vale salientar nessas considerações finais que existe uma simplicidade na questão melódica e na questão rítmica, somadas a uma sofisticação harmônica, está embutida ali no meio da música e a gente vai destrinchando na análise. Mas essa comunicabilidade da música do Arismar, isso é uma coisa que de uma certa maneira, se encontra na obra inteira dele. São músicas muito cantáveis e que vão direto, assim, com o ritmo e com a melodia, a linha de frente ela é muito clara. E as sofisticações e as riquezas harmônicas, elas estão embutidas dentro das composições. Daí, aqui, tem as referências do Paulo Aragão, Caporaletti, a música Elegial do Tátil, 2 textos do Zé Alexandre Carvalho, que fala sobre música brasileira e o baixo, na dissertação de mestrado dele, que fala sobre o baixo na música brasileira. O Arismar, mesmo sendo multi-instrumentista, o instrumento que ele mais se destacou é o contrabaixo. Então, os textos do Zé colaboram também para a nossa análise. O do Henrique Dourado, Marcelo Gomes, Ian Guest, os livros de arranjo,
o texto do Miller, que é sobre o sistema axial, o Neto, que é sobre o Hermeto Pascoal e o bairro do Jabur, tradição e pós-modernidade, enfim, tem uma relação com o Arismar isso, pelo Arismar tem uma mesma forma de pensar a música que o Hermeto e ter também tocado com o Hermeto, já fez turnês com o Hermeto, o trio, ele, o Hermeto e o Nenê já trabalharam bastante juntos. Tem os textos do Acácio Piedade, que é Jazz, Música Brasileira, Fricção de Musicalidades e pensamentos sobre hibridismo, musicalidade e tópicas. São coisas bastante importantes na obra do Arismar e visíveis. Halber, que fala sobre multi-instrumentista. Sandrone, Feitiço Decente, que fala sobre a história do samba no Brasil. E 2 textos do colega do Tiné, que falam sobre arranjo e harmonia. Então, essas são as referências bibliográficas. É isso. Eu espero que tenha ficado claro a ideia do artigo e que a gente possa explicar com mais clareza para vocês assim que for possível. Muito obrigado e até uma próxima. Abraço.